Os destaques desta edição. Conselho de Administração da Suframa se reúne hoje. Na pauta, projeto de 133 milhões que deverão gerar mais de 850 empregos no polo industrial de Manaus. Pânico em Manacapuru. Tormenta com vento de 35 km/h, danifica casas, derruba postes e árvores. Caged diz que o Amazonas fechou agosto com saldo positivo de trabalhadores admitidos. IBGE abre processo seletivo com mais de 60 vagas no Amazonas. Câmara decide manter veto de Bolsonaro e passageiros continuarão pagando bagagem. Diário Oficial da União já publicou nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A posse será nesta quinta-feira. Reino Unido. Na volta do parlamento, o primeiro-ministro desafia opositores a derrubá-lo. Flamengo derrota o Inter e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado. Matadores da motocicleta executam flanelinha na compensa. Pânico no Hospital Santa Júlia. O posto assaltante que era perseguido acaba executado com 10 tiros. Ele tentava se esconder e foi morto na recepção. Começa agora o Jornal da Manhã. 5h48 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Maracapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM de Altas. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Acompanhe eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Alta. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A probabilidade de chover é de 80%. O Clima Tempo fala que as chances de chover 10 milímetros é de 67%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista de 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 86%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 26 de setembro. 269 dias do ano e faltam 96 para terminar 2019. Dia dos Santos Cosme e Damião. Também é o Dia Internacional das Relações Públicas e o Dia Internacional dos Surdos. O Rio Negro baixou mais 18 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 22 metros e 66 centímetros. A vazante já chegou a 6 metros e 67 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1789, George Washington nomeia o primeiro gabinete dos Estados Unidos. 1973, o Concorde faz sua primeira travessia ininterrupta do Atlântico em um tempo recorde. 1960, primeiro discurso de Fidel Castro diante da Assembleia Geral da ONU com críticas ao imperialismo norte-americano. Em 1965, a Rainha Elizabeth II concede o título de membros do Império Britânico aos Beatles. 1969, lançado Abbey Road, o último álbum dos Beatles. 1997, um Airbus A300 da Garuda, Indonésia, cai perto do aeroporto de Medan, matando 234 pessoas. 2000, o guitarrista e compositor Baden Powell morre aos 63 anos, vítima de uma falência renal aguda. Ele estava internado há um mês com uma pneumonia bacteriana grave. Em 2009, o tufão Ketsana atinge as Filipinas, China, Vietnã, Camboja, Laos e Tailândia, causando 700 mortes. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao companheiro Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, quem está acompanhando o jornal, o seu Antônio Afonso Maia, vice-presidente do Conselho de Cidadãos de Iranduba, que reside lá no quilômetro 12 da rodovia M70, também a dona Isabel, deixa eu ver quem mais aqui,
A dona Margarida Palheta Torres, que ontem completou 91 anos e que é tua ouvinte, Pelegrini. Opa, um abraço muito especial, 91 anos, que bênção de Deus, um abraço muito especial, feliz aniversário, e que no ano que vem a senhora possa contar de novo conosco pra gente parabenizá-la aí, um abraço muito especial realmente, Pelegrini, dá um posicionamento melhor no teu equipamento. Vamos lá, equipamento que reviste as nossas operadoras. A gente tenta por uma, tenta por outra, o resultado é sempre o mesmo. Mas vamos continuar, Paulinho. Pois é, Pelegrini, um bom dia também para o Major Afrânios, aniversário da esposa dele também, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, aniversário da dona Marília, né? Tá toda a família em festa hoje, a família do Major Afrânio, Manacapuru, a Cajatuba, também todo mundo em festa hoje devido ao aniversário da dona Marília, uma pessoa maravilhosa, viu, Paulo? Pensa numa pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que recebe todo mundo bem, é a dona Marília, esposa do Major Afrânio, lá em Manacapuru. 5h53 em Manaus, motociclistas, aqueles matadores da motocicleta, executaram flanelinha lá na Compensa, né, Pelegrini, em frente ao PAC. Pois é, Paulo, era 13h30 da tarde de ontem quando esse crime aconteceu. Os bandidos da motocicleta, eram dois em cima de uma moto, Paulo. Eles chegaram, observaram o flanelinha, passaram a primeira vez, passaram a segunda e na terceira já chegaram para executar. E assim o fizeram. O flanelinha acabou morrendo na hora, Paulo Guerra, lá mesmo no estacionamento onde ele costumava trabalhar. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã lá em São Paulo é a Adriana Ximenes Mitoso. Bom dia para a Adriana, que está acompanhando o Jornal da Manhã lá em São Paulo, e gosta de ouvir você também, Pelegrini, principalmente quando o passarinho da morte canta. Como é que o passarinho canta, Pelegrini? Pois é, o passarinho da morte, Paulo Guerra, está aí na cidade. Cadê o passarinho da morte? O passarinho da morte vai cantar daqui a pouquinho, Paulo, também para um crime que aconteceu em um hospital, né, Paulo Guerra? Pois é, Pelegrini, um suposto bandido invadiu o hospital, ele estava em fuga, estavam atrás dele, e quando ele chegou na recepção ele foi executado só com quantos tiros, Pelegrini? Pois é, Paulo, dispararam 15 vezes, dos 15 tiros que dispararam, 10 acertaram o corpo desse homem que evidentemente morreu na hora. Ainda tentaram reanimá-lo lá mesmo no hospital, tentaram salvar a vida dele, mas Paulo, não houve jeito. Ele acabou morrendo na hora. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu na cidade, se antes trazer informações sobre o transporte de massa, ou conhecido transporte coletivo, Pelegrini. Tranquilo, Paulo Guerra, está operando de maneira tranquila, não tem mais aquela questão da demora, já saiu o dinheiro do diesel e todas as linhas estão operando em seus horários normais, pelo menos essas são as informações que chegaram à nossa reportagem, à nossa equipe, já na madrugada de hoje. Tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo na cidade. Paulo Guerra, ontem nós falávamos aqui sobre a questão do Hospital Lázaro Reis, lá em Manacapuru, que o IML morreu um senhor, a gente noticiava às 17 horas, né? E o IML só foi buscar no outro dia, às 11h30 da manhã. E o corpo não pôde ficar lá no Hospital Lázaro Reis. O diretor conversou conosco, uma pessoa muito bacana, o doutor Rodrigo, e disse que não ficou lá porque a área onde fica a pedra, o necrotério, está em reforma desde novembro por parte do governo do estado. E com isso, ele transferiu a pedra lá para o cemitério. E assim foi feito, e as pessoas reclamavam muito, Paulo, da demora do carro do Instituto Médico Legal. Paulo, uma vítima do chapulinho, você sempre coloca aqui, né, Paulo, aquela questão de que as pessoas têm que ter muito cuidado quando vão fechar o carro. O carrão aí da Iaco, da loja Iaco aí na frente, o acreano Carlos Barros Costa, o conhecido Carlão. Carlos Barros Costa, entraram no carro dele, levaram os documentos, levaram os pertences dele, os bandidos conseguiram sacar, não se sabe como, R$1.600 da conta dele. Carlos Barros Costa, quem achar os documentos do Carlos Barros Costa será muito bem gratificado. É só ligar no 9132-7065, 9132-7065, que será muito bem gratificado quem encontrar os documentos do Carlos Barros Costa. Entraram no carro dele ali nas proximidades do Shopping Secomis.
Paulo Guerra. Pelegrini, eu mesmo já fui vítima do Chapolin lá no estacionamento do Carrefour da Paraíba, e me chegou a informação ontem de que ali no caixa eletrônico, ali existem 3 terminais eletrônicos dentro do Carrefour. Uma senhora chegou ali, Pelegrini, ela colocou o cartão ficou preso, e um casal estava ali próximo e fingindo que estava no outro caixa eletrônico. Ninguém sabe como foi, Pelegrini. Logo depois, essa senhora deu conta de que já haviam tirado R$1.000 da sua conta. Pode, Pelegrini? Pois é, Paulo, não pode, né? Quando é uma pessoa de bem e põe o dedo e não lê direito e põe a impressão digital e coloca a mão, o pulso em cima da máquina e ajeita a mão e às vezes consegue tirar. Quando é o bandido, rapaz, é uma facilidade que a gente não entende, né, Paulo? Era um casal, Pelegrini, um casal bem apessoado, inclusive, Pelegrini, estavam bem prontos, todos bonitinhos. Aqueles bandidos que saem de casa prontinhos, tem uns que saem até de paletó, né, Pelegrini? Pois é, rapaz, a grande maioria dos bandidos do paletó, esses aí ficam no caixa eletrônico, né, Paulo? Sem dúvida alguma. Até daqui a pouco, Pelegrini. É contigo. 5h57. A Cigás anunciará a campanha Faça a Conta, use GNV, que concederá incentivo financeiro para motoristas que adaptarem o veículo no período de até 1 ano, a partir do dia 30 de setembro. A iniciativa da Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, tem como objetivo aquecer o mercado do GNV na capital amazonense. Serão apresentados o fluxo para participar da campanha e o regulamento, e serão feitos demais esclarecimentos. Com o tema Promovendo Ações em Temáticas Moleculares, será realizado o primeiro encontro amazônico da Sociedade Brasileira de Bioquímica Celular no período de 6 a 9 de novembro, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. O objetivo do encontro é agregar experiências de pesquisadores renomados da região norte do Brasil e fomentar a pesquisa e o debate através de assembleias e exposições de trabalhos científicos com premiação para as 3 melhores apresentações. O compositor Adoniran Barbosa será homenageado em uma apresentação com os grupos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, nesta quinta-feira, às 19 horas. O evento Uma Saudosa Maloca acontece no Cine Teatro Aldemar Bonatti, no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, com entrada gratuita. Há 30 dias da festa em homenagem aos 350 anos da cidade, a prefeitura prepara uma programação cultural para celebrar a data 24 de outubro, valorizando a história e a tradição do povo manauara. Entre os eventos confirmados está a histórica apresentação do hino de Manaus, que foi revisado e contará com partituras para orquestra, banda marcial e piano, além do tradicional Boi Manaus, divulgado anualmente pelo Ministério do Turismo. Como parte da valorização e do resgate cultural da história da capital, a composição de Nicolino Milano e Taumaturgo Sotero Vaz, datada de 1906, ganhará partilha oficial 16 anos após ser aprovada como hino oficial de Manaus, conforme a lei municipal. Agora 6 horas em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade Vila Manaus, Boa Vista do Ramo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Bó. Manaus tem 25 graus de temperatura. Primeiro intervalo do Jornal da Manhã. Daqui a pouco voltamos com outras notícias. Difusora FM. Está acompanhando o jornal, é o nosso companheiro Jean Santos. Bom dia para o Jean Santos, que está acompanhando o jornal, e todos os amigos também lá de Nova Olinda do Norte. Você que está acompanhando o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano. Só não nos ouve também como assiste aqui o Jornal da Manhã, aqui na bancada, eu, Eduardo e o Itamar Jardina. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou edital com 28 vagas de nível superior
e 39 vagas de nível médio com oportunidades para o Amazonas. As inscrições estão abertas desde ontem e vão até o dia 15 de outubro e serão feitas pela internet. As 28 vagas para coordenador censitário subárea exigem nível superior em qualquer área. As 39 vagas para agente censitário operacional são de nível médio. Há 20 vagas em 21 municípios. Há vagas em 21 municípios do Amazonas. As remunerações mensais previstas são de R$3.100 para coordenador censitário subárea e de R$1.700 para agente comunitário operacional. As 28 vagas para coordenador censitário subárea estão disponíveis para Altazes, Boca do Acre, Carauari, Careiro, Quari, Irunepé, Fonte Boa, Guajará, Maitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manaus, 8 vagas. Manicoré, Maranhão, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tefé e Urucará. Já as 39 vagas para agente censitário operacional estão disponíveis apenas para Manaus. As provas estão previstas para 8 de dezembro e serão realizadas nos 21 municípios onde são oferecidas vagas para coordenador censitário subárea. As provas terão 60 questões objetivas, divididas em 2 módulos de conhecimentos básicos e específicos. Pânico em Manacapuru. Tormenta com ventos de 35 km/h danifica casas, derruba postes e árvores. Quem vai trazer os detalhes é José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Choro, correria e muito desespero tomaram conta das famílias residentes do Conjunto Ataliba do programa Minha Casa Minha Vida no dia de ontem aqui em Manacapuru. Uma forte ventania carregada de trovões e relâmpagos devastou grande parte do conjunto, destelhando blocos de apartamentos do residencial. Os fortes ventos levantaram árvores, derrubaram postes e ia levando tudo que havia à sua frente. Para alguns moradores, foi algo jamais visto em suas vidas, o que pegou todos de surpresa. A senhora Rosália Pedrosa, moradora do conjunto, contou que estava em seu apartamento, mais precisamente na sala, quando ouviu um barulho. Ao abrir a porta, tomou um grande susto em ver os telhados voando por cima dos blocos de apartamentos como se fossem folhas de isopor. Era por volta do 12:30 e muita gente estava na hora da festa descansando quando tudo começou. Foi muito rápido, mas os estragos foram imensuráveis. Até então, nenhum órgão ainda informou a velocidade dos ventos aqui em Manacapuru, mas para alguns curiosos, pelo estrago deixado, a velocidade dos ventos aproximou dos 100 km. Porém, segundo o IMET, que é o Instituto de Meteorologia, o alcance dos ventos eram de 35 km de velocidade. Além do Conjunto Ataliba, mais 2 bairros foram atingidos, o bairro Vale Verde e o Monte Cristo. Segundo a Defesa Civil, mais de 10 casas tiveram seus telhados arrancados e as famílias desabrigadas tiveram que recorrer a vizinhos ou locais improvisados pela prefeitura. Assim que soube do acontecido, o prefeito Beto D'Angelo dirigiu-se para o local com toda a equipe da prefeitura, onde prontamente tomou as providências, retirando os entulhos, limpando toda a área, acionando a Amazonas Energia para a retomada dos serviços de energia elétrica, assim como a assistência social, Defesa Civil, Polícia Militar e outros órgãos, deixando toda a equipe nos locais afetados e prestando apoio e assistência às famílias atingidas. A Defesa Civil pede que, se alguém queira ajudar com alguma doação, que procurem a creche de Zângela Menezes, localizada no conjunto. Bem, Paulo, apesar de toda essa tragédia, ainda tem aqueles que aproveitam desse momento para se dar bem. Acredite ou não, mas teve gente roubando a fiação dos postes de energia caídos. No mais, dizer que quem está na escuta deste noticioso é nosso amigo Theo Menezes, que também está no Curiro. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. O pânico foi grande e o Zegdeg era um dos mais aflitos ontem lá em Manacapuru com toda a situação. Há 18 anos, a Fazenda da Esperança Masculina de Manaus trabalha na recuperação de dependentes químicos no Amazonas. Em todo o último domingo do mês de setembro, a festa de São Francisco é realizada e este ano o tema é Alegra-te, o Senhor está contigo. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, é voluntário da Fazenda há 11 anos e em 2018 apresentou uma emenda no orçamento da Prefeitura de Manaus no valor de R$60 mil
para a compra de um veículo utilitário. A entrega do carro será no domingo durante a festa de São Francisco. O padre Vinícius, coordenador da Fazenda, falou da importância dessa emenda parlamentar. No último ano aumentou muito o número dos nossos jovens. Atualmente acolhemos 150 jovens na parte masculina e cerca de 20 meninas na parte feminina. E uma das nossas necessidades, que se apresentou principalmente no final do último ano, foi de um veículo que pudesse atender esses jovens, tanto para as necessidades de médico, buscar doações, atender as famílias, enfim, era uma necessidade que tínhamos muito forte, e eu vejo que a emenda do Elias veio justamente nesse ponto, atender uma necessidade nossa e que revela esse carinho, esse compromisso do poder público e de forma especial do Elias com todos nós da Fazenda da Esperança. O vereador Elias Emanuel falou sobre a emenda parlamentar e o que ele motiva nesse trabalho. O que ele motiva, vereador? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo e todos os amigos ouvintes do Jornal da Manhã. É imperioso dizer agora a você, Paulo, que o prefeito Arthur Neto tem respeitado bastante essa questão das emendas impositivas da Câmara Municipal de Manaus. Eu sou voluntário da Fazenda da Esperança há 11 anos. A Fazenda da Esperança, ela é a maior comunidade terapêutica que nós temos no país. E melhor, todos aqueles que passam lá um ano se recuperando, a gente tem estatisticamente comprovado que 80% dessas pessoas que enfrentam a dependência química do álcool e das drogas voltam à vida normal, voltam verdadeiros homens novos para a sociedade. Então, diante da grandeza desse trabalho que a Fazenda da Esperança realiza e das necessidades apontadas há poucos instantes pelo padre Vinícius, a gente conseguiu aprovar essa emenda. O recurso foi para a Secretaria da Assistência Social. Para domingo a gente vai poder entregar essa picape que vai fazer esse trabalho naturalmente de auxílio a todo esse serviço social e cristão que a Fazenda da Esperança realiza. Porque a Fazenda trabalha a recuperação da pessoa a partir da evangelização, e é importante dizer, Paulo, não somente para os católicos, é uma instituição que abraça todo mundo, a partir do evangelho, da fé em Deus, e também do trabalho que é feito na padaria, do trabalho que é feito com a avicultura, do trabalho que é feito na agricultura, e a gente vai reconstituindo essas pessoas. Muito obrigado ao vereador Elias Emanuel, dizendo, Elias, que são esperadas 5.000 pessoas para esta festa de São Francisco, lá na Fazenda da Esperança, que fica no final do ramal Cláudio Mesquita, no quilômetro 14,5 da BR-174, é isso, né? É isso mesmo, Paulo, porque na verdade a festa de São Francisco, ela passou a ser no calendário da Arquidiocese de Manaus, das áreas missionárias e também das paróquias, um momento de confraternização. A Fazenda faz essa festa e conta com a colaboração de todas as paróquias da cidade de Manaus. Então é um ponto alto da vida dos católicos durante o ano lá nessa festa. Por exemplo, a gente vai levar o padre Justino Sarmento para falar sobre Sínodo da Amazônia para a grande comunidade que vai participar. E o padre Justino Sarmento é o único padre indígena lá de São Gabriel da Cachoeira que vai ter assento no Sínodo da Amazônia agora em outubro. Será uma grande festa. Eu aproveito para convidar todo mundo a participar da festa de São Francisco da nossa Fazenda da Esperança. Muito obrigado pelas informações ao vereador Elias Emanuel. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. 6:13. O Amazonas está entre os estados com maior percentual de crescimento do saldo positivo entre trabalhadores admitidos e demitidos, ficando à frente de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, com o saldo do mês de agosto positivo em 1.905 trabalhadores, de acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, nesta quarta-feira. A variação positiva ficou em 0,42% acima da média de crescimento nacional, que ficou em 0,41%.
0,31%. O governador Wilson Lima anunciou nesta quarta-feira a construção de um novo hospital em Manacapuru com um aporte inicial de 23 milhões, sendo 15 milhões de emenda parlamentar e 8 milhões do governo do estado. O anúncio aconteceu durante a entrega de novos equipamentos para a rede estadual de saúde doados pelo Ministério da Saúde. Docentes da Universidade Federal do Amazonas aprovaram por unanimidade nesta quarta-feira no auditório da seção sindical dos docentes da UFAM a adesão à greve de 48 horas nos dias 2 e 3 de outubro. Ainda nesta quarta-feira será realizada uma reunião às 16 horas para discutir a construção da paralisação e repúdio ao governo Bolsonaro. Josué Neto propõe título de cidadão do Amazonas ao ministro do STF, Luiz Fux. O repórter J. Rai tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto do PSD, protocolou ontem junto à mesa diretora da casa um projeto de lei propondo a concessão do título de cidadão do Amazonas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux. O presidente da ALEAN também foi autor do projeto que concedeu o título de cidadão do Amazonas ao ministro Ricardo Lewandowski em maio deste ano. Na ocasião, o ministro, que veio pessoalmente a Manaus receber a honraria, assumiu o compromisso de lutar pelo bem-estar e pela felicidade da população do Amazonas. Na nova proposta apresentada ontem, Josué Neto destacou os relevantes serviços realizados pelo ministro Luiz Fux, magistrado na ciência do direito brasileiro, reconhecidos pelos universitários e aplicadores do direito no Amazonas. O parlamentar cita ainda a relação que o ministro tem com o Estado através do jiu-jitsu, esporte em que ele teve como professor o mestre Oswaldo Alves, amazonense reconhecido mundialmente. O projeto de lei agora será apreciado por uma comissão especial e em seguida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Assembleia Legislativa. Em seguida, a matéria vai para votação no plenário. Luiz Fux é carioca, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, exerceu a advocacia privada e foi aprovado em primeiro lugar em concurso para promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 1982, prestou o concurso para a carreira da magistratura também no Rio de Janeiro, sendo aprovado em primeiro lugar. Fux foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 1997 a 2001. Em 10 de fevereiro de 2011, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e atualmente é vice-presidente do STF. 6h17. O Tribunal de Contas do Estado fixou o prazo de 5 dias para que a Casa Civil da Prefeitura explique os decretos 4.053 e 4.525 relacionados à intervenção financeira no sistema de transporte coletivo em Manaus. Assinada pelo conselheiro relator Josué Cláudio de Souza Filho, a decisão foi publicada no Diário Oficial do TCAM. O pedido de medida cautelar movido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas em face da Prefeitura de Manaus, visando apurar a suposta ilegalidade envolvendo a edição dos decretos municipais, foi anulado. Em sua decisão, Josué Filho negou a medida pleiteada pelo Sinetran e destacou que neste primeiro momento entende que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, deve ser ouvido sobre as supostas irregularidades relatadas na representação. O chefe do Executivo Municipal tem o prazo de 5 dias para se posicionar sobre este caso. O Conselho de Administração da Suframa, o CAIS, realiza nesta quinta-feira às 10 horas da manhã no auditório da Suframa a sua reunião de número 288, a 288ª reunião ordinária, com o objetivo de avaliar uma pauta com 26 projetos industriais e de serviços, sendo 5 de implantação e 21 de diversificação, ampliação ou atualização. Os projetos estimam investimentos totais de 133,63 milhões de dólares e a geração de 864 empregos no polo industrial de Manaus nos 3 primeiros anos de operação. A reunião será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, e contará ainda com a participação do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e de representantes de entidades de classe, dirigentes de órgãos públicos, parlamentares e empresários. Polícia. E começamos com uma notícia em nível nacional. A Polícia Federal prendeu ainda há pouco o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda.
Ele é investigado em operações sobre corrupção e foi preso em Brasília, no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda. Ela não é investigada. A operação deflagrada hoje visa desarticular uma organização criminosa suspeita de prática constante de atos de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. São 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. A ação de hoje busca interromper a continuidade do crime de PF prende o ex-governador Marcelo Miranda, que foi preso em Brasília no apartamento dele. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, mais um crime Chapolin, mais uma pessoa teve o seu carro arrombado, o seu carro aberto pelos bandidos que usam um dispositivo chamado Chapolin. As pessoas usam o controle da chave do carro para fechar o veículo e nesse momento os bandidos que já estão observando acionam o Chapolin, faz aquele barulhinho lá do carro, do alarme, porém não fecha o carro. Daí, quando o dono se afasta um pouco do veículo, eles aproveitam para levar tudo que tem dentro do carro. Assim aconteceu com o carro do senhor Carlos Barros Costa, o Carlão da Indaiaco, Carlos Barros Costa. Quem encontrar os documentos de Carlos Barros Costa, ligar no 99132 7065, 99132 7065, que será muito bem gratificado. Roubaram os documentos do acriano Carlos Barros Costa. Quem encontrar, ligado 9132 7065, que vai ter uma boa gratificação. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de atropelamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi atropelado por uma motocicleta à noite de ontem. Era por volta de 22h32, na hora da novela, quando ele foi atropelado e por pouco não perde a vida. Rapidamente ele foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio e nesse momento já não corre risco de morte. Pronto socorro Platão Araújo, no pronto socorro Platão Araújo, no Platão Araújo deu entrada um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e vários bofetes. Ele deu entrada no pronto socorro Platão Araújo todo cheio de hematomas, estava todo estourado. Era a madrugada de hoje quando ele dava entrada, encontrava lá no pronto socorro Platão Araújo o Curupira da informação, o repórter Bruno Fonseca. Abraço pro Bruno, que estava por lá também. O Bruno dizia: ai meu Deus, ele tá todo quebrado, e assim ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Abração aí ao Bruno Fonseca, ele estava também acompanhando as ocorrências no pronto-socorro Platão Araújo. Mas Paulo Guerra, de polícia, denunciado por abusar sexualmente de 2 alunas, ambas de 10 anos de idade. O professor tarado, o professor safado, o professor lixo, o professor de ensino fundamental José Carlos Pereira de Carvalho, 49 anos, foi preso. O mandado de prisão temporária de estupro de vulnerável foi cumprido lá no Careiro da Várzea. De acordo com o delegado Davi Jordão, a equipe de investigação da 35ª Delegacia Interativa de Polícia tomou conhecimento do caso a partir de boletins de ocorrência formalizados na delegacia do município. 2 crianças foram abusadas sexualmente pelo professor tarado. No momento em que se espalhava a notícia da cidade, uma outra jovem de 19 anos de idade disse também que quando criança na escola foi abulinada, foi abusada sexualmente pelo professor. Eu consegui o nome dele, olha que beleza, professor desgraçado, professor tarado.
ele não vale nada. Cuidado com esse professor. José Carlos Pereira de Carvalho. José Carlos Pereira de Carvalho. É o tarado! O taradão do Careiro da Várzea já foi preso. José Carlos Pereira de Carvalho. Dá até uma vinheta, rapaz. A vinheta do tarado. José Carlos Pereira de Carvalho. Disseram pra mim, não vai dizer o nome que não pode. Como é que não pode? José Carlos Pereira de Carvalho, vagabundo, safado, tarado, que já está preso. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Avenida Brasil, bairro da Compensa, 13h32 era tarde de ontem, quando o flanelinha de 36 anos de idade estava trabalhando. Ele ficava chamado, aqui, para ter uma vaga aqui, o dono da rua, né? Sabe como é que é a parada? O flanelinha de 36 anos estava lá reparando o carro, quando de repente passou uma moto misteriosa com 2 homens em cima da moto. O cavalo do cão passou, eles olharam para o flanelinha, passaram a primeira vez, fizeram o retorno, passaram a segunda. Na terceira, o que estava na garupa, o garupeiro, desceu na moto e disparou. 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu na hora que estava reparando o carro, como disse uma senhora. Quem foi esse aí que morreu? Eu perguntava. Ele estava vigiando o carro e apareceram os motoqueiros e distribuíram 4 bombons da morte na cabeça da vítima. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite de ontem com pânico, com correria, com desespero em um hospital. O Hospital Santa Júlia, na Avenida Irão. Foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem conhecido por cometer assaltos naquela área, ali de próximo ao hospital. Ele estava por lá, já esperando alguma vítima, segundo as informações, quando de repente apareceram ocupantes de um carro, até o presente momento não identificado, e chegaram até perto do Tony Franceilton Ferreira dos Santos, de 32 anos, conhecido como Peteleco. Eles estavam querendo acertar o Peteleco, eles queriam matar o Peteleco e saíram correndo atrás do Peteleco. O Peteleco, desesperado, entrou na clínica e ele entrou desesperado para se salvar, só que os matadores o alcançaram. Quando chegaram perto do Peteleco, na recepção do hospital, eles dispararam. 1, 2, 3, 6, 10, 12, dispararam 15 tiros, 10 tiros pegaram no corpo do Peteleco, que apesar de ter sido atendido pelos profissionais da clínica, ter sido atendido pelos profissionais do hospital, ele não resistiu aos ferimentos. Ele morreu! O Peteleco partiu dessa para pior. Após receber os tiros, o Peteleco disse: eu vou morrer. O Peteleco partiu dessa para pior. O Peteleco morreu com 10 tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 5.081 acumulou dezenas sorteadas 11, 21, 22, 69 e 74.
A Loto Fácil no concurso 1869 saiu para um apostador, como sempre, lá de BH. Ele vai receber R$2.252.907 e de quebra 76 centavos. Aí ele acertou as dezenas 01, 02, 04, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25. Se você fez 14 acertos, foram 434 apostadores, cada um vai receber R$1.597,24. 6h38. Esportes. O Flamengo sobra no Campeonato Brasileiro e é líder mais do que nunca. Com gols de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique derrotou o Internacional ontem à noite por 3-1. No Morumbi, mais um passeio da zebra. O Goiás, que já havia aprontado para cima do Fluminense, agora pegou o São Paulo e venceu por 1-0 em pleno Morumbi. Após o jogo, a torcida fez um protesto e Cuca admitiu que não está seguro à frente do tricolor paulista. O Bahia derrotou o Botafogo por 2-0 e o Ceará empatou com o Cruzeiro em 0-0. A rodada será complementada hoje. Às 19h15 jogam Palmeiras e CSA. Às 20 horas, Fluminense e Santos. No mesmo horário, Grêmio e Avaí. Mais tarde, às 21h30, Atlético Paranaense e Fortaleza. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado ao empatar com o Independiente Del Valle em 2-2. Hoje, às 21h30, ainda pela Copa Sul-Americana, vão jogar Colón e Atlético Mineiro. É o segundo jogo da semifinal. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta sexta-feira os saques de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. Serão liberados 5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. A American Airlines e a Latam Airlines foram processadas ontem em Miami por voarem para Cuba. A denúncia tem como base uma lei dos Estados Unidos que permite processar empresas que negociem com propriedades cubanas nacionalizadas para a Revolução Cubana de 1959. E isso incluiria o aeroporto de Havana. O imbróglio começou porque José Ramon Lopes Regueiro alega ser filho do proprietário do aeroporto de Havana, confiscado pelos comunistas. A denúncia, cuja cópia foi obtida pela agência France Press, o cubano afirma que deveria deter os direitos sobre o aeroporto José Marti, que é o principal terminal de passageiros em Cuba. Segundo o Conselho Econômico e Comercial Estados Unidos-Cuba, cerca de 40 empresas podem ser processadas por operarem no aeroporto cubano. Elizabeth Warren ultrapassa Joe Biden em pesquisa entre pré-candidatos democratas lá nos Estados Unidos. A senadora aparece em primeiro lugar pela primeira vez em uma pesquisa nacional, 2 pontos acima do ex-vice-presidente Joe Obama. Em agosto, ela estava 13 pontos atrás em sondagem realizada pela mesma universidade. Bernie Sanders continua em terceiro. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson desafiou opositores a entrar em comoção de desconfiança para derrubá-lo caso queiram impedir o Brexit até 31 de outubro, prazo de retirada do Reino Unido da União Europeia. A declaração de Johnson ocorre na primeira sessão do Parlamento do Reino Unido após a Suprema Corte declarar ilegal o fechamento parlamentar feito pelo primeiro-ministro com autorização da Rainha Elizabeth II. O ex-presidente francês Jacques Chirac morreu hoje aos 86 anos, de acordo com a agência France Press. Ele foi prefeito de país e governou o país entre 1995 e 2007. O anúncio da morte foi feito pelo genro de Chirac, Frédéric Salabot, marido de Claude Chirac. Ele morreu cercado por entes queridos, pacificamente declarou. Após o anúncio da morte, a Assembleia Nacional fez 1 minuto de silêncio. O Jornal da Manhã divulgou ainda há pouco que a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado em operação sobre corrupção e foi preso em Brasília no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda. Ela não é investigada. Em Palmas, um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido na casa do ex-governador. Governo Jair Bolsonaro tem aprovação de 31% e reprovação de 34%, diz pesquisa do Ibope. Levantamento encomendado pela CNI foi feito entre o dia 19 e 22 de setembro e ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. Na pesquisa anterior, aprovação e reprovação eram de 32%. A Câmara manteve nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional o veto do presidente Jair Bolsonaro que permite a cobrança por parte de empresas aéreas de bagagem de até 23 quilos despachado em aviões com capacidade acima de
31 lugares nos voos domésticos. O placar da votação da Câmara foi de 247 votos pela rejeição e 187 pela manutenção do veto. Eram necessários 257 votos contra o veto para a derrubada. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, rejeitou ontem as mudanças no trecho do Código Penal que trata do excludente de ilicitude. Pela proposta do ministro, agentes de segurança que cometam o excesso por medo, surpresa ou violenta emoção poderão ser isentados de punição, por exemplo, quando matarem alguém em serviço. A sugestão de Moro, considerada um dos pontos mais polêmicos do pacote, ainda pode ser reincluída no texto na análise em plenário. O médico congolês Denis Mukwege, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2018, defendeu em visita ao Brasil que os homens se engajem no combate à violência contra a mulher e atuem para acabar com a masculinidade tóxica. O ginecologista segue com uma intensa agenda internacional para denunciar a utilização do estupro como arma de guerra em todos os continentes. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediada em Porto Alegre, negou nesta quarta-feira o novo pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para incluir mensagens divulgadas pelo site Intercept no julgamento da apelação contra a condenação no caso do sítio de Atibaia. Na decisão, o colegiado seguiu o voto proferido pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, apresentou voto contrário a uma tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. O julgamento prossegue nesta quinta-feira. Os ministros debatem se réus delatores devem apresentar alegações finais antes de réus delatados. Com base na tese, uma condenação na Lava Jato foi anulada. A nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União ontem à noite. Mais cedo ele havia sido aprovado pelo Senado por 68 votos a 10 para assumir o cargo, no qual ficará pelos próximos 2 anos. Ele vai tomar posse esta manhã. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Fachin vota contra a tese que anulou sentença da Lava Jato. STF suspende sessão até esta quinta. Folha de São Paulo. Após a aprovação no Senado, Bolsonaro nomeia Augusto Aras, novo chefe da PGR. O Estado de São Paulo estampa. Advogado de pais de Ágata diz que testemunhas não sabem se Tiro partiu de PM. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Civil de Goiás prende terceiro acusado de matar o padre Casemiro. Valor econômico. Ibope, avaliação positiva do governo Bolsonaro é de 31%, negativa de 34%. Estado de Minas. F4 nega pedidos de Lula para incluir mensagem do site de Intercept em processo do sítio de Atibaia. Jornal do Comércio no Recife. Congresso segue Bolsonaro e mantém cobrança de bagagens despachadas. Fortaleza, Diário do Nordeste. 8 pessoas suspeitas de atear fogo em concessionária são capturadas em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Algemados a 18 viaturas, quase 100 presos vivem em cadeia a céu aberto em Porto Alegre. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Saldo positivo nas vagas pelo 7º mês no Amazonas. Em tempo. As relações perigosas de Barbie. A crítica. Mercado de trabalho. O Amazonas criou 10,6 mil empregos neste ano. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.